Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sois toda bem-aventurado, a Virgem Maria, porque levastes em vosso seio o Senhor Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Olá, meus queridos, com a graça de Deus nós estamos reunidos para o nosso 20º dia. Nesse 20º dia dessa semana do conhecimento da Virgem Santíssima, nós estamos meditando na Virgem Maria e a Santíssima Trindade. E o nosso evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 1, de 26 a 38, que eu convido vocês a meditarem ele em um outro momento, né, quando vocês puderem assim, porque eu tenho uma meditação muito rica para nós estarmos fazendo dentro do que nos coloca, né, os nossos livros de preparação, e nesse livro de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gostaria de partilhar uma curiosidade com vocês, né? Um dos primeiros métodos a serem escritos dos 33 dias da consagração a Nossa Senhora foi escrito por Dom Antônio Maria Alves de Siqueira. Foi há algumas décadas atrás, né? E ele escreveu porque ele era muito devoto de Nossa Senhora e ele sentiu o desejo dele propagar a devoção à Santíssima Virgem Maria. Né? Então ele foi um dos primeiros a colocar esse livro, né, assim, porque o São Maria Luís Gruimond de Montfort, no tratado, ele nos pede a preparação e ele coloca a preparação através, assim, colocando os evangelhos, que é para a gente meditar, as orações, que é para a gente fazer, apenas nesse sentido, mas usar uma pedagogia para colocar assim os temas, as reflexões, as mensagens, os colóquios, os prelúdios, foi feito através de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, algumas décadas atrás, como eu já expliquei para vocês, né? Eu mesma fiz a minha preparação lá no ano 2000, eu fiz a minha preparação para a minha consagração através do método dele, né? E curiosamente, ele é um bispo que, se eu não me engano, ele nasceu em Goiás, uma coisa assim. Mas hoje ele se encontra sepultado na nossa cripta da Catedral Metropolitana de Campinas, porque logo ali no fim da vida ele veio para Campinas, né, e teve uma missão, um trabalho muito bonito aqui, e um trabalho assim que a gente vê com Nossa Senhora das Lágrimas, né, que teve a aparição de Nossa Senhora aqui em Campinas também, e esse bispo ele encerrou a sua carreira, né, sua vida espiritual aqui, e hoje suas relíquias, por assim dizer, se encontram, nos seus restos mortais, na cripta de Campinas. E eu, quando eu tive essa informação, eu fiquei assim muito feliz, né, porque ele tem um sucesso de ter sido muito mariano e de ter tido uma vida de santidade muito grande, né? Então todas as vezes que eu visito a cripta de Campinas, eu também faço uma prece, uma oração ali aos pés de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira. E vamos então meditar, né? Foi só a título de curiosidade para vocês, né? Vamos então citar hoje, né? Nos dedicar a essas leituras que ele nos traz para essa meditação do nosso 20º dia. E ele diz assim, primeiro ponto: Maria na Anunciação, em união estreitíssima com as 3 pessoas divinas que a saudam na palavra do arcanjo. Segundo ponto: o Divino Espírito Santo, dai-me conhecimento de vossa esposa fidedigna, para que mais ame e a melhor sirva. E aí no primeiro ponto ele traz para a gente a meditação do tratado, onde ele fala sobre Maria e Deus Pai, lá nas páginas, nos números 15, 17 e 23. E ele diz: Deus Pai não concedeu seu unigênito ao mundo a não ser mediante Nossa Senhora.
Por mais suspiros que exalassem os patriarcas, por mais súplicas que fizessem os profetas e os santos do Antigo Testamento, durante 4.000 anos, para alcançar este tesouro, ninguém senão somente Maria o mereceu e achou graça diante de Deus pela força de suas orações, sublimidade de suas virtudes. A gente não sabe quais são os mistérios de Deus, né? Porque Deus ele é insondável. Mas vai se saber se outras pessoas, por algum mistério, Deus não tenha feito também assim, imaculado, né? Sem nenhum pecado. E como fez com Adão e Eva. E eles responderam de forma errada. Da Virgem Santíssima nós sabemos, né, que ela foi escolhida, foi predestinada, foi preparada, só que ela tinha o livre-arbítrio de dizer sim ou não, e ela disse sim, né, como a gente vê no anúncio do anjo a ela e o seu sim. Então, nesse sentido, a gente pode acreditar nessas palavras que nos foram ditas, de que ela se fez digna, se achou digna. Ninguém mais tem essa dignidade de receber do próprio Deus, né, de ser a mãe do filho do próprio Deus. E assim, Deus Pai comunicou a Maria sua fecundidade quando dela é capaz uma simples criatura, para dar-lhe o poder de produzir seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Dignidade altíssima, e no dizer de Santo Tomás, quase infinita, raiando pelos lindes da divindade. Porque assim, a carne de Maria que deu origem à carne de Jesus. Então, assim, a Deus, que era Jesus, ele já existia desde sempre lá no seio da Trindade, já estava presente desde sempre no seio da Trindade, mas ele se encarna. A partir do momento que ele se encarna, ele recebe uma carne que ele não tinha desde a eternidade. E essa carne não apareceu simplesmente com um estalar de dedo ou simplesmente nasceu do nada, né, como Deus que criou todas as coisas e cria todas as coisas. No credo, né, que a gente professa, ele no credo antigo, até fala assim, gerado, não criado. Ele não foi criado do nada, o corpo de Deus. Né? O corpo de Jesus, a encarnação de Jesus para receber um corpo foi gerado. E para ter sido gerado, precisou de Maria, né? Deus ele deu essa graça a todas as mulheres que geram uma participação na cocriação de Deus, né? Então é uma participação que nós temos. Deus ele infunde a alma e as mulheres geram, né? Com a participação do homem também. Mas sem a participação de São José, apenas com a sombra do Altíssimo Onipotente e do Espírito Santo, a Virgem Santíssima ela é visitada e ela empresta todo o seu gene, toda a sua carga genética, todo o seu DNA para que Jesus fosse formado. Então a carne de Jesus é toda feita da carne de Maria. Eu costumo brincar, né, nas pregações e às vezes quando estou pregando sobre a Virgem Santíssima, né, de que às vezes, por exemplo, as pessoas me falam, né, sua filha parece você, tal, ou muitos dizem, né, nossa, o Bento, quando pequeno ele era a sua cara, tal, né, outros me vêm e falam assim, nossa, você é muito parecida com seu pai, ou você é muito parecida com sua mãe. Então as pessoas sempre procuram comparação, né, então pensa aí você se tem um filho com quem ele parece, você olha para a criança, você olha para as pessoas, você consegue ver os traços. Aí eu costumo brincar, né, com até mesmo os nossos irmãos separados, eles vão ter que engolir essa, porque quando chegarem no céu eles vão olhar e vão ver assim, nossa, vão poder dizer, olhar para Jesus e olhar para a Virgem Maria e falar, nossa Jesus, você é a cara da sua mãe. Né? Porque com certeza ele deve ser a cara da Virgem Maria, porque ele tem a carga genética dela, ele recebeu a carne dela. Então essa é uma participação, gente, que como São Tomás de Aquino costuma dizer, quase que infinita, raia pelos lindes da divindade. É lógico que não é divindade, porque a graça é auxílio de Deus, mas é uma escolha de Deus. Ninguém mais pode ter essa dignidade de ser escolhido para ser a mãe do Filho de Deus e dar a carne ao Filho de Deus. Quem não se sentirá escravo de amor de tão grande rainha, a quem escolheu o Eterno para a mãe de seu filho e de todos os homens? E aí assim, né, ele gerou
os membros, né, e de todos os outros membros do corpo místico. Quem é o corpo místico de Cristo? Somos nós. Né? Então, em Pentecostes, Maria assumiu a maternidade sobre nós e gerou o corpo místico, ou seja, ela gerou a igreja, ela gerou a cada um de nós. Quando ela foi visitada pela sombra do Altíssimo na Anunciação, a sombra do Altíssimo desceu sobre ela e encarnou no seio dela Jesus Cristo, Verbo encarnado. Quando depois, esse foi o primeiro Pentecostes da Virgem Maria. Depois, quando ela estava reunida com seus apóstolos e novamente o Espírito Santo visita os apóstolos e visita a Virgem Santíssima, novamente ele fecunda o ventre da Virgem Maria para gerar o corpo místico de Cristo. É a fundação da igreja, o nascimento da igreja. E do mesmo ventre que nasceu Jesus, é o ventre que também nasceu a nossa Santa Igreja, o corpo místico de Cristo. Pois se Deus Pai fizer um conjunto de todas as águas, a que chamou de mar, fez um conjunto de todas as graças, a que chamou Maria, ele tem um tesouro riquíssimo, onde encerrou tudo quanto há de belo, raro e precioso, e mesmo seu próprio Filho. Este imenso tesouro é Maria Santíssima, chamada pelos santos tesouro de Deus, cuja plenitude recebem os corações de seus filhos. Um segundo ponto, Maria e Deus Filho. O Filho de Deus se fez homem para salvar-nos, porém em Maria e por Maria, Deus feito homem achou no seio virginal de Maria o seu paraíso terrestre, onde tomou suas complacências. Considerou sua liberdade ver-se aprisionado em seu claustro virginal. Fez brilhar sua força e deixar-se conduzir por essa donzela humilde. Encontrou sua glória e a de seu Pai em ocultar os seus esplendores a todas as criaturas da terra para revelá-la tão somente a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, mantendo desta Virgem amabilíssima em sua concepção, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em sua vida oculta de 30 anos e até na morte, a que ela devia assistir, pois queria fazer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado por seu consentimento ao Eterno Pai, como outrora Isaque, pelo consentimento de Abrão. Por isso, Deus Filho comunicou à sua mãe tudo quanto adquiriu por sua vida e morte, seus infinitos merecimentos e admiráveis virtudes, e fê-la tesoureira de tudo quanto seu pai lhe dera em herança. Por meio dela comunica seus merecimentos e seus membros, suas virtudes e graças. Ela é o canal e o aqueduto por onde ele faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Quero também achar a minha liberdade em ser escravo do amor dessa senhora. Minha força em deixar-me levar por ela, minha glória em ocultar meus olhos de todos para lhe dar prazer, minha independência em depender dela para sempre, e todo meu anelo em imolar-me com ela no mesmo sacrifício de Jesus, por mim imolado na cruz e no altar. Olha que maravilha, né, gente? A gente aumenta um pouquinho a nossa meditação de hoje, mas eu achava que valeria a pena trazer aqui esse método de Dom Antônio, né, e não aquele mais resumido que nós estamos acompanhando. E assim, a Virgem Santíssima, ela recebeu todas as graças de Jesus. No Antigo Testamento, a gente pega a figura de Salomão. Salomão, ele teve ao seu lado a sua mãe reinando, né? Então, no reino judeu, por exemplo, quem governa ao lado do rei não é a esposa, quem governa ao lado do rei é a Gebirá, ou seja, é a mãe do rei. Né? Então, assim, trazendo essa tradição para nós, dos judeus, e vendo o papel que Jesus deu à Virgem Santíssima, a maior glória de Deus, né, quer dizer, o maior dos milagres de Deus não está nas coisas que ele faz, que são extraordinárias, mas está em esconder a sua glória. E ele escondeu a sua glória durante os seus 33 anos de vida na terra. A sua glória ficou escondida e se manifestava através de milagres, através da presença dele, que deve ser irresistível, né? Imagine, Jesus devia ser muito sedutor, né? Muito irresistível, porque era um esforço tremendo ele esconder a glória, mas da Virgem Santíssima ele não escondeu a sua glória.
glória. Tanto que ele não escondeu, como a fez dela tesoureira. Ela é a Gebirá, ela é a rainha mãe, que administra os bens, né, do nosso Rei Salvador Jesus. Terceiro ponto, Maria e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo, com ela e por ela, produziu sua obra-prima, que é Deus feito homem. E todos os dias, até o fim do mundo, produz os eleitos membros do corpo dessa adorável cabeça. Maria realizou com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e nunca será igualada. Deus feito homem, e por conseguinte, há de realizar todos os maiores prodígios dos últimos tempos. A formação e educação dos santos lhe serão reservadas, porque somente essa Virgem singular pode produzir em união com o Divino Espírito Santo as coisas grandes e extraordinárias. Quanto mais seu esposo, o Espírito Santo, encontra numa alma, vem a ela e comunica-lhe plenamente seus tesouros, na abundância correspondente ao lugar que Maria nela ocupa. Deus, Espírito Santo, comunicou todos os seus inefáveis dons a Maria, sua fiel esposa, escolheu-a para dispensadora de todos os seus bens. Destarte, ela distribuiu a quem quer, como quer e quando quer, todos os dons e graças do Espírito Santo. Nem há dom celeste feito aos homens que não passe pelas suas mãos virginais. Essa foi a vontade de Deus, que tudo tivéssemos mediante Nossa Senhora. Então, olha que coisa mais linda, né? A Virgem Santíssima e o Espírito Santo, assim como um esposo, ele é intimamente unido à sua esposa, como eu pregava até esses dias, né? Hoje eu sou a senhora Esteca, então eu não digo que eu tenho, que essa é a minha casa, essa é a nossa casa, a minha e do meu esposo. Esse não são meus filhos, são os nossos filhos, né? Filhos meu e do meu esposo. Tudo que é meu é do meu esposo. E assim também foi a Virgem Santíssima no seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo era uma pessoa, e por ser pessoa, ele tem consciência, ele tem razão, ele tem pensamentos, né? Ele tem ações. Então essa pessoa desposou a Virgem Maria. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí assim, a gente tem as glórias de Maria, né, nas três pessoas, a gente tem a própria leitura do Evangelho, a gente tem muitas leituras que nós poderíamos estar fazendo para estarmos meditando, mas eu vou concluir com vocês no final dela sobre a esplêndida beleza de Maria, que diz assim: na contemplação da Virgem Imaculada, seja-nos guia a liturgia sagrada, que não se cansa de chamá-la, bela como a lua, fulgida como o sol. Consideremos primeiro Maria, bela como a lua. É uma maneira de exprimir a excelsa beleza da Mãe de Deus. Como serve ser bela virgem? Quantas vezes nos impressiona a beleza de uma face angélica, o encanto de um sorriso de criança, o fascínio de um olhar puríssimo. Mas no rosto da Mãe de Jesus, Deus reuniu certamente todos os esplendores de sua arte divina. O olhar de Maria, o sorriso de Maria, a doçura de Maria, a majestade de Maria, rainha do céu e da terra. Assim como resplende a lua no céu escuro, assim a beleza de Maria sobreleva a todas as belezas que junto a ela parecem sombras. Maria é a mais bela de todas as criaturas. Na sua face não se revela apenas a beleza natural. Na alma de Maria, Deus reuniu a plenitude de suas riquezas por um milagre de sua onipotência e fez pousar no olhar de Maria algo de sua dignidade sobre-humana e divina. Um raio de beleza de Deus refugie nos olhares da Mãe Celeste. Não supondes que o rosto de Jesus, face que os anjos adoram, deveria reproduzir um certo modo os traços do rosto de Maria? Pois o rosto de todo filho reflete os olhos da própria mãe. Todavia, a Igreja não assemelha Maria somente à lua. Usando ainda a Sagrada Escritura, passa uma imagem ainda mais forte e exclama: ó Maria, sois fúlgida como o sol. A luz do sol é diferente da luz da lua. A luz que aquece e vivifica. A lua resplandece sua luz sobre os gelos do polo, mas o gelo permanece compacto e estéril, assim como perduram as trevas e o gelo nas noites lunares do inverno. A luz da lua não traz calor, não produz vida.
Fonte de luz, de calor e de vida é o sol. Ora, Maria, que tem a beleza da luz, é esplêndida como o sol, irradia calor vivificante. Falando dela, dirijamo-nos a ela. Não esqueçamos que ela é verdadeiramente a nossa mãe, porque através dela nós recebemos a vida divina. Ela nos deu Jesus, e com Jesus a fonte da mesma graça. Maria é medianeira e distribuidora das graças. A luz e o calor do sol, as plantas da terra florescem e dão fruto. Sobre o influxo e auxílio deste sol que é Maria, frutificam na alma todos os bons pensamentos. Quem sabe se já neste momento estejam replenos de encanto que promana da Virgem Imaculada, Mãe da Divina Graça, medianeira das graças, porque ela é a rainha do mundo. Ah, pudéssemos ter a voz de São Bernardo, que não se cansava de louvar, de cantar, de admirar e de exultar perante o trono da Virgem. Tivéssemos a língua dos anjos para poder narrar a beleza, a grandeza de sua excelsa rainha. Então, meus amados e queridos irmãos, ficamos com essa meditação que ficou um pouco mais longa, mas que inspirada pelo Espírito Santo eu senti a necessidade de fazer assim para vocês, né? Mesmo que foi um pouco mais lido, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo queria comunicar algo especial à nossa alma nessa meditação do dia de hoje, né? Esse aprofundamento do conhecimento da Virgem Maria. Oremos. Divino Espírito Santo, formai Jesus em nós mediante a Santíssima Virgem. Para isso, dai-nos verdadeira e profunda devoção para com ela. Santa Maria, queremos a vós pertencer, como vossos pequeninos escravos de amor, agora já em vida e por toda a eternidade no céu. Amém. Virgem Maria, Templo da Santíssima Trindade, ajudai-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, a Virgem Santíssima, a mais bela de todas as criaturas, salve.